para começo de conversa. Graça e paz, povo de Deus. Mais um podcast para começo de conversa. E hoje ao meu lado, o meu amado, meu amigo, meu parceiro de jornada, pastor Dimas Freire, que está aqui para abençoar. Está no lugar do nosso pastor Aldir, que está em uma viagem missionária, e junto com seu fiel escudeiro, o pastor Diácono Cristino. Então, os dois, a ausência deles decorre dessa viagem. E hoje a gente vai entrevistar uma mulher especial, formidável, presidente de uma igreja que tem uma história extraordinária. Mas quem vai apresentar isso aqui é meu companheiro aqui, estreando na bancada aqui, falando com vocês. Seja muito bem-vindo, viu, Deus? Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. É sempre bom poder trocar experiências, né, com homens e mulheres de Deus. Nós sabemos que nós temos uma trajetória, o Senhor nos usa, vai nos direcionando, vai direcionando a nossa vida, no sentido do que Ele pretende para cada um de nós. E é sempre importante a gente ter a oportunidade de trocar ideias, né? Conhecer um pouquinho mais da vida de cada um dos nossos irmãos que congregam conosco, que tem a oportunidade de estar na obra conosco. E é um prazer recebê-las essa noite. Obrigada. Sejam muito bem-vindas. Eu tenho certeza que o Senhor vai tocar vidas através da vida de vocês. Glória da Bispa Edna, que aqui está conosco, né? E tenho certeza que vai ser uma noite maravilhosa, uma conversa maravilhosa aqui, e o Senhor vai estar nos direcionando aqui daquilo o propósito que Ele colocou nessa noite para nossas vidas. Amém. Então eu creio que tudo vai ser maravilhoso. Amém? Bispa, seja muito bem-vinda. É uma honra recebê-la aqui. Missionária, tá acompanhando aí, fiel escudeira. A gente falou braço direito, ela falou que é esquerdo, direito, Deus joga as duas. É uma honra recebê-la aqui. Obrigada, também. Que Deus abençoe. Para começo de conversa, quem é Bispa Edna Almeida Alves? Glória a Deus. Primeiramente, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, porque para mim é tudo novo. Né? Tudo novo. E eu creio que é tudo um cumprimento do Pai já na minha vida mesmo. Né? E eu agradeço a Deus em primeiro lugar e depois eu agradeço a todos aqui por essa oportunidade. Para mim é uma honra. Isso é uma honra nossa. E é uma honra quando a gente vai falar sobre o nosso aprendizado, sobre tudo que vem do alto, né? E cada dia mais nós vamos aprendendo, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente está ensinando, às vezes a gente está aprendendo. Verdade. E é uma mistura de aprendizado que faz muito bem para as nossas vidas. E eu estou muito feliz por estar aqui. E Bispa Edna, como eu sempre falo, é uma mulher imperfeita, mas amada aos olhos do Pai. E tem uma trajetória, né, na vida da Bispa Edna que eu creio que todos nós já sabemos que a gente já não nasce, assim, já nasceu uma bispa. Você, para chegar, é como diz a palavra mesmo, tem todo um processo para a gente passar. E tem que ser forte para passar por esse processo. Como que foi esse processo? Então, de início eu falo para todos que eu não nasci no berço assim, evangélico, né? Eu venho da Igreja Católica, pais, familiares católicos, todos eram católicos. E eu cresci, né, até uma certa idade, até uns 10, 11 anos. Fiz primeira comunhão, aquelas coisas do catolicismo, respeito muito. E aí foi quando eu comecei a observar, né, os evangélicos, eu comecei a ter olhos para isso. Mas antes de eu assim, conhecer mesmo a Jesus, veio o meu casamento. Né? Casei muito nova, menina, 15 anos. Nossa. 15 anos. Né? Aí eu casei, muito feliz, vivi muito feliz, né? Com a glória de Deus. E aí começou todo um processo na minha vida, porque muito menina, muito nova, tive 6 filhos, lindos e maravilhosos, 3 homens e 3 mulheres. Aí começou a preocupação de mãe, né, de pai,
criar os filhos bem. E eu sempre gostei muito de escrever. Na época, eu tinha sonho de ser escritora, mas eu escrevia pequenos poemas, que inclusive eu tenho gravações de fitas, que era fita cassete naquele tempo, não era como é hoje. Eu gravava, mas todos os meus poemas eu falava muito de Deus, falava muito de Jesus. E eu vejo que isso já é um amor que já vem lá do começo. Já vem lá de trás, esse amor, esse carinho que eu já tinha pelo Senhor, eu só não sabia como demonstrar. Então, eu demonstrava através de poemas. Eu tenho hoje cadernos, inclusive, escritos, né? Eu, na época que se falava, rezava, né? Eu fazia oração para o Senhor ali, naqueles poemas. E assim foi começando a minha vida. E hoje eu costumo dizer que eu comparo muito a minha vida com um relato da Bíblia que é Naamã. Vocês podem falar, mas Naamã? É porque Naamã teve uma serva que trabalhou na casa dele, uma menina que nem fala o nome, nem cita, que trabalhava ali para a esposa. E ela falava sempre, olha, se ele somente ir lá, se ele somente conhecer esse Deus, ele vai ser curado, ele vai... E eu comparo muito a minha história, porque veio trabalhar uma menina na minha casa. E ela veio do interior, ela se chama Rose da Silva Caetano. E ela veio porque eu, muito nova, com muitos filhos pequenos, e ela veio trabalhar na minha casa e eu e o meu esposo sempre fomos comerciantes. Sempre tivemos comércio, lanchonete, casa de salgado. Sempre fomos comerciantes. Eu tinha muito problema para cuidar das crianças. Ela veio para ajudar. E quando aparecia qualquer coisa, impedimento, problema mesmo na empresa que a gente tinha, ela falava assim, olha, se você somente ir na igreja, se você somente conhecer o Deus que eu conheço, você vai mudar essa situação. Então, ela falava direto para mim, em várias situações que passava, que no decorrer de criar filhos é um problema, é Qual era a outro. diferença de idade da senhora e ela, nessa época? Ela era uma jovenzinha, a senhora já era uma... 10 anos nós temos de diferença. 10 anos. Ela era menina. É por isso que eu perguntando para... Exatamente. É, Ela era só menina. fala, Ela já menina, é né? do berço evangélico. evangélico. Desde então ela já conhecia há muito tempo. E ela sempre falou para mim. Deus E eu, usa, né? É, Deus usa. E aquela menina trabalhava lá com a gente, e ela sempre falando, sempre falando. Até, na verdade, quando eu mesmo conheci o Senhor, foi justamente através da boca dela. Por isso que eu falo que ela foi como aquela menina lá na história de Naamã. Ela me convidou para ir, insistiu muito. E eu falei, tá bom, vamos então. E nós fomos, eu lembro que era um lugar muito grande, era uma reunião, era várias assembleias e tinha muita gente ali. E eu fui, não tinha Bíblia, não levei Bíblia na época, não levei nada. Só fui acompanhar porque ela insistiu muito, eu gostava muito dela. Muito tempo ela trabalhando ali com a gente. Aí naquele lugar foi quando, no final, praticamente de toda a reunião, veio uma senhora na minha direção. E ela olhou para mim e falou, se põe de pé, mulher. Eu olhei assim, não é você mesmo. A gente sempre acha que a pessoa Passa de lado. atrás, né? Não é comigo, não. A gente sempre pensa que não é com a gente. Não, não é comigo, não é. E ela falou, ó, vejo uma Bíblia na tua cabeça. Eu, oxe, Bíblia? Eu só Bíblia na minha cabeça. Pode falar que mulher dúvida, Mas, né? A primeira na hora coisa a eu gente fiquei fazer. pensando, Bíblia? Mas a menina que trabalhava comigo ficou morrendo de alegria e falou, graças a Deus, eu sabia, eu sempre falei. Ela falava para mim, eu tá vendo, eu sabia disso. Eu não sabia do quê? Você vai ver o que Deus vai fazer, você vai ver. Ali foi o primeiro, assim, o primeiro contato maior, assim, que eu comecei a ter um relacionamento com Deus. Porque aí eu já fiquei com aquela curiosidade. Ele Aí, tira as escamas dos nossos aí eu olhos, né? falei, gente, mas esse negócio de Bíblia na minha cabeça. Aí, depois de pouco tempo, essa minha amiga chegou com uma Bíblia. E me entregou de presente essa Bíblia. Aí foi onde começou, e a gente foi, né? Foi indo, e você vai começando, você vai se interessando. Aí você começa a estudar. Aí teve uma época que essa
minha amiga se afastou da minha casa, por um problema particular dela. Aí eu fui esfriando. Fui esfriando, fui esfriando, fui esfriando e me afastei. Assim, não queria mais saber. Falei, não vou saber mais. Aí foi onde eu conheci as Testemunhas de Jeová. Aí comecei a ter um estudo com elas e comecei a ser uma testemunha de Jeová. Meus filhos também, pequenininhos, todos pequenininhos ainda, aquela fileirinha que é tudo diferença de um ano. Então era tudo assim, umas escadinhas. Aí eu era testemunha de Jeová e as pessoas achavam bonito, porque via aquela mãe tão nova, o marido do lado, e aquela penca de filho tudo na rua, fazendo a obra. Mas eu já fazia... Você era da turma do domingo de manhã? Eu era aquela turma que batia na porta. Eu cheguei, eu fiz muito isso. Durante 3 anos e meio, mais ou menos, eu fiquei sendo testemunha de Jeová. Mas é assim, eu falo que Deus, quando Ele tem um chamado na vida da gente, você pode correr para todos os lados. Você pode não entender o chamado. Porque na época eu não entendi. Eu já sabia que existia um Deus que me amava muito e que eu tinha que, de toda forma, servir a Ele. A gente quer fugir A do Nínive, né? É como Jonas, né? Foi para o lado errado, mas é por isso que hoje eu falo, né? Imperfeita, mas amada aos olhos do Pai. A Testemunha de Jeová acaba nos dando um exemplo, né? Porque a gente brinca assim de todo domingo, mas outro dia eles passaram aqui, era até uma Santa Ceia na porta, a gente tava reparando. Aí eles iam lá de baixo. Aí eles... Um não atende. Aí eles vão para outro. Outro não atende. Eles não desistem. Não. Sim, Eles são perseverantes. é verdade. Eles são perseverantes. No outro domingo, estão no mesmo lugar. Até fazer. Muitas vezes o crente desiste, se acovarda. Esse exemplo a gente tem que pegar. Sim. Porque não é... Quantas portas? Para eles conseguir bater numa porta aberta, quantas estão com a porta fechada na cara deles? Verdade, porque quase ninguém, né? Todo mundo só dá experiência. Não, mas quando eles... Um desavisado, um descuidado, alguma coisa abriu a porta, eles aproveitam a oportunidade. É verdade. E muitas isso vezes mesmo. isso nos serve como lição de evangelização. Sim. Porque muitas vezes você sai numa evangelização, Dima, ninguém falou comigo, não sei o que, aí você volta pra casa, não quero mais, frustrado, né? não quero mais. É. Não quero mais. Não é assim? Como se fosse eu e você, né, pastor, que fomos fazer a obra de Deus, a gente é só um instrumento, né? Entendeu? Então, A gente E só as tem que portas ir lá se e falar. fecham, né? Verdade. Então, esse exemplo deles, a gente olhando assim, analisando, falando, ó, a gente tem que aprender. Porque de 100 casas, aí a gente foi contando aqui, ó, pelo menos umas 100 casas, de onde eles estão vindo ali? E uns olhavam, outros não olhavam, mas quando eles tinham oportunidade, eles aproveitavam aquela oportunidade. O cristão deve ser assim. Sim. Muitas vezes a gente se acovarda, se esfria, porque não consegue na hora, né? Mas eu interrompi a bispa, perdão, vamos lá. Não, então, aí eu fui com toda aquela... Eu sempre fiz a obra do Senhor, mesmo na época que eu era testemunha de Jeová, com muita excelência. Eu falo mesmo. Sempre fui muito cuidadosa, sabe? Eu sempre acho que as coisas de Deus é um negócio que você tem que fazer com excelência. Tem que fazer. Então, eu realmente fazia com excelência. Aí eu lembro que eu, testemunha de Jeová, eu passei a ser aquela pessoa que fazia o serviço 24 horas, praticamente. Eu trabalhava praticamente 24 horas fazendo a obra. Porque eu me dedicava muito, eu queria ajudar as pessoas. Só que quando me colocaram, quando chegou a hora de eu sair para dirigir estudos bíblicos, aí eu comecei, aí eu tinha que me dedicar mais na leitura, aí foi quando eu comecei a ver diferenças. Aí foi quando eu creio que o Senhor, Ele começou a abrir a minha visão. Aí eu falei, como que eu posso falar isso se eu não concordo? Aí eu ficava, meu Deus, e agora? Eu vou dirigir isso tudo lá naquela casa, mas eu vou falar isso aqui, mas eu não concordo com isso, pai. Por que eu tenho que falar se eu não concordo? Aí começou a ter essa divergência na minha mente. Começou aquele pensamento, não, mas está errado isso, por quê? Aí eu comecei a perguntar para os anciões, né, na época, mas está errado isso.
Não, mas não está falando isso aqui, ó, presta atenção aqui. E comecei, aí eu foi quando comecei a me dedicar mais na leitura. Aí Conhecereis a comecei. verdade, a verdade Aí vos libertar. comecei. Aí foi a época que parece que Deus, não parece não, né? Deus, ele tem um momento certo de trabalhar na vida da gente. A Rose retornou para minha casa. Olha, Eu era testemunha de Jeová já. E quando ela Foi- voltou e encontrou, ela deixa uma Deixou cristã e uma- volta e encontra uma testemunha de Jeová. Para ela foi assim, um choque, né? Foi um choque, mas assim, ela não desistiu. Ela não desistiu. Que sempre. Ela não Que desistiu. exemplo, hein? E ela continuou. Aí as minhas filhas já estavam maiorzinhas também. Aí, além dela trabalhar comigo, ela evangelizar a minha pessoa, ela falava com meus filhos. Falava com meus filhos. E foi assim que, na verdade, eu conheci verdadeiramente o Senhor. E já faz, o quê? 35 anos, né? Glória a Que, Deus. praticamente, que eu já estou nessa caminhada, né? Comecei devagar, né? Porque eu não fui logo assim. Eu sempre fui muito de observar muito. Eu sempre gostei muito de observar tudo que é falado e comparar muito com a Bíblia. Porque eu ouvia muitas coisas no púlpito, às vezes, que eu não entendia ali na Bíblia. Eu falo. E aí eu comecei a pesquisar, a ter mais interesse, a estudar mais. E foi assim que essa caminhada chegou, né, na minha vida e para a honra e glória do Senhor, né? Hoje, através da minha vida mesmo, eu tenho um filho que, inclusive, o nome dele é William. E teve não é esse ministério, não essa igreja que eu estou agora, mas uma outra, que eu estava menor, uma porta menor. Ele ia só para azucrinar. Ele falava assim, eu vou para atrapalhar mesmo, porque ele não tinha essa visão, Entendimento. sabe? Ele não tinha entendimento. Aí ele chegava lá e ficava lá assim na porta, só olhando, e eu pregando, e eu falando com a igreja. Só que a mulher dele começou a ter interesse, começou a gostar. E ela aceitou Jesus primeiro. Glória a Deus. Ela aceitou Jesus primeiro. Aí ela começou a ficar lá com a gente, foi ficando. Aí ele começou a ir mais nos cultos, porque era esposo. Ia, mas ficava lá assim, ó, na Bração porta. cruzado. Braço desses cruzado, que gostam de Deus trabalhar, gosta de né? trabalhar. sabe? Ficava de braço cruzado. Enquanto eu estava pregando a palavra, às vezes ele estava conversando lá na porta com alguém, encostado no carro assim. E eu olhava assim e falava, deixa você, vai chegar a sua hora. E eu sempre, às vezes, posto no meu status, porque foi muito lindo quando ele aceitou Jesus. Foi muito lindo. Eu chorei. Eu não consegui. Na época, foi um pastor que eu chamei para trazer a palavra. E quando o meu filho veio, ele falou, não, essa honra eu dou para você. E eu não conseguia. Eu não conseguia. Então, eu tenho esse vídeo chorando. E ele aceitando a Jesus. E dessa forma, e hoje ele já está lá, já pega o microfone, já fala. Glória a E Deus. hoje- Mas você vê, né? Deus, ele tem a maneira de agir. O inimigo usa quem a gente ama para nos afrontar, né? Porque um filho zombar e a enfrentar fortalecer o nosso caráter em Cristo. Porque você muitas vezes poderia desistir. Você não desistiu. Ou Percebe- mesmo criar uma inimizade. Uma inimizade, situação, né? uma Mas ao família, né? mesmo tempo, pra você ver como que Deus é. O inimigo faz isso, mas ao mesmo tempo Deus coloca ele lá para você cuidar. Então, quando você tá ministrando, ele tá na porta do carro, tá então você ouvindo. tá vendo, Tá você tá ouvindo. ouvindo. E a palavra só de ouvir, vem pelo ouvir. Aí a esposa vai junto, já amarrou ali, já fica aqui, gostei do negócio. Agora eu não vou mais para afrontar, eu vou porque eu vou acompanhar a minha esposa. E chegou uma hora que eu encontro com Deus. E logo vai estar aí abençoando, fazendo, trazendo almas para Cristo. E a gente muitas vezes, né? Muitas vezes a gente acha que Deus
não perdeu o controle, não tá observando. Mas Deus adora esses rebeldes. Eu falo por experiência própria, eu também. Você vai lá, eu nunca na minha vida imaginaria estar aqui fazendo um podcast cristão. Tá vendo? Nunca, 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 nunca. Aí as coisas vão acontecendo, aí você vai sendo tomado pelo Espírito Santo, aí depois você tem encontro com Deus, aí muda sua mente. Aquela escama cai, você fica. É outra pessoa. Quem teve encontro com Cristo, Nunca não tem mais é o como- mesmo. nunca mais é o Verdade. mesmo. É uma marca. É. De quem tem a marca, não muda. Então. Como a Não pastora consegue. Ana diz, né? Os escolhidos não têm escolha. Não tem isso aí, escolha, entendeu? verdade. Então é um Verdade. privilégio. Então, pra a gente que vê essas histórias, por isso que a gente faz esse podcast aqui, pra edificar, porque muitas vezes a pessoa tá passando do outro lado ali que tá assistindo, tá numa afronta assim, eu sirvo a Deus, tô fazendo a obra, meu filho tá me afrontando, tá? E essa perseverança que a bispa teve de, olha, eu tô aqui e tal, mas muitas vezes as pessoas desistem. Mas esquece que teve um dia de honra, que foi o dia que ele aceitou, e esse pastor teve uma sabedoria enorme, né? Porque ele não tomou esse momento, ele falou, não, vai que é seu. Porque é quem carregou essa cruz, quem o segurou trabalho, né? o trabalho é Exato. seu, então toma, a honra é sua. Eu sou apenas um instrumento. Entendeu? Então, é muito. É por isso que a gente faz esse podcast, para mostrar para as pessoas, ó. Não Deus- pode E desistir. Não Deus desista. honra, né? Aquele que se coloca na posição, que faz a obra, que trabalha, Deus honra. No momento certo, ele muda a história, ele muda o cativeiro, ele faz a Verdade. transformação, Não é verdade? né? E é para mostrar que é ele que está trabalhando, ele que não tá é o nosso braço, não é. é a nossa situação, a nossa condição, não é isso, é ele trabalhando, que é a melhor coisa que tem, né? Quando Deus trabalha é perfeito, né? Ah, é lindo demais. Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz com meu Deus. E eu vejo a cada dia, viu? A minha vida é a cada dia eu vejo Deus fazendo algo. Cada dia. É muito lindo trabalhar de Deus. E eu não sei porque, eu acho que nós é que somos, às vezes, egoístas, né? Só Verdade. Esse meu filho que eu estou falando dele, aconteceu algo que mexeu muito comigo. Porque uma vez eu estava passando por uma necessidade na igreja, eu já bispa, veja bem. Porque quando a gente fala, nós somos pastores, nós somos bispa, às vezes a pessoa pensa que a gente não passa por problema. Às vezes pensa que nós não passamos por luta. Aí um dia eu estava um pouco assim, vamos dizer, desanimada, triste, falando, poxa vida, o que eu vou fazer? Ai, eu estou com esse problema. Gente, foi a coisa mais linda. Depois eu ajoelhei e agradeci a Deus. Esse meu filho virou para mim e falou, mãe, eu não estou entendendo a senhora. Eu, por quê, filho? O que foi, meu amor? Mãe, a obra não é tua. A obra é de Deus. Olha aí. Por que a senhora está preocupada desse jeito? Olha como Deus age, gente. Isso foi uma coisa que, olha, eu falo, eu até me arrepio, porque foi lindo demais. Aí eu falei, Você gente, lembra da Rose? que vergonha. Você lembra da Rose? Ah. A Rose não tava. Deus colocou seu filho. Tá vendo? Entendeu? Vai lembrar. Olha, Entendeu? olha. Né? Assim, Deus sempre vai colocar. Isso Vai ficou. fazer lembrança de Isso quem ficou ele gravado. é. Ficou Entendeu? gravado, assim, porque foi algo assim que eu não esperava. Você não está esperando. Sim. É. Você não está esperando. O menino, para a honra e glória do Senhor, eu que desci com ele as águas, sabe? Glória Foi a muito Deus. lindo, foi muito choro, foi um momento assim muito feliz. Mas você não espera uma coisa assim, sabe? Um filho, praticamente, que você, sabe, você viu, tipo assim, rir da tua cara, porque achava que era bobeira, tá assim falando para você, mãe. Não Olha, tudo fica assim, aquilo- não. Confia no Senhor. Tudo aquilo- Confia, mãe. Eu falei, Na que realidade, ele está lindo. dizendo tudo aquilo que eu falei era um bando de besteira. Eu acredito na senhora. Então por que a senhora não acredita também, né? Tá vendo? Né? Aí eu me senti um pouco envergonhada, porque na verdade não é falta de confiança no Senhor. É que às vezes com os filhos a gente acaba Nós somos desabafando. sanguíneos, A né? gente acaba desabafando e falando, mas ele já vem em cima com a mas palavra falando, não, mãe. é o nosso momento. Não adianta. Bispa sabe, já veio. A gente faz o café de pastores aqui para homenagear, para render, porque a gente entende o que é. E quando Deus me colocou para fazer o café de pastor, eu não era pastor, não. Eu era o diácono. Aí, senhor, o senhor está falando para mim fazer um café para um monte de pastor, tudo com teologia, tudo. Eu não sou capacitado.
Não, eu não vou fazer isso não. Aí, Vai. aí o meu pastor, Deus não colocou no seu coração? É você. Mas aí, pastor, o que que eu vou falar? Não sei nem como falar no altar para esse monte de pastor. Vai vir um monte de pastor, tudo com 20 anos, 30 anos de ministério. Só fala que o Espírito Santo mandar. Ah, E vocês veem como que é o café, a bênção que é, como que é. Maravilhoso. E a gente faz com excelência. Sim. Para lembrar É tudo com aquilo que seu carinho. filho te lembrou. Confia em Deus, a obra é dele. Entendeu? É. Então, e vou Deus falar, é bonito o usa. café com os pastores, né? Aqui para nós, gente. Olha, eu vi falar do café com os pastores a primeira vez dentro de um Uber. Eu conversando com um rapaz que ele era da igreja, aí ele falou, olha, eu vou falar para minha esposa entrar em contato com a senhora, para a senhora ir num café com pastores. Eu falei, mas como que é isso? O que que eu tenho que levar? É pago? Eu não sabia nessa época, eu era pastora. Aí ele falou para mim, não, fica tranquila. E realmente ele entrou em contato, só que eu acabei não indo. Aí, quando eu conheci os Café com Pastor, eu me apaixonei, porque é uma comunhão muito linda, Não, mas é sabe? porque a gente É sabe. lindo, é gostoso. E a gente tem essa oportunidade de compartilhar, né? Porque a história que a pastora está passando aqui para a gente hoje, muitas outras pessoas, pastores também, pastoras, bispas, podem estar na mesma situação, né? Passando por uma situação, um momento em que não que a fé não está fortalecida, pelo contrário, mas está num momento que precisa de um apoio, né? E o compartilhar, às vezes, é o que você precisa. Pastor Dimas, o que a gente mais ouve de pastores, e a gente sabe, é de pastores que os filhos não estão dentro, na mesma fiação, que não estão Sim, dentro da igreja. E muitas vezes você evangeliza para o mundo inteiro. Exato. Mas se você não consegue evangelizar dentro da sua casa, parece que você é um fracassado. Não é isso? É verdade. É verdade. isso. Ó, eu consigo com. Ah, Deus me usou para curar fulano. Ó, legal, fui instrumento, servo do Senhor, fui usado. Ah, Deus, eu abençoei a vida de ciclano. Ó, legal, não sei o quê. Mas eu não consigo trazer a minha casa. Dentro da minha casa. Eu não tenho honra dentro da minha casa. Aí, o que é essa história que a bispa está contando aqui, quem está assistindo, Isso mesmo. muitas vezes o pastor está ali, está ouvindo. E eu até vou pedir para a bispa dar uma orientação. Porque muitas vezes, quem está ali? Porque muitas vezes o pastor, vários pastores desistiram porque não conseguiram trazer a família para dentro da igreja. E muitas vezes não trouxeram porque não tiveram sabedoria, muitas vezes não tiveram porque não tiveram paciência. Porque a bispa conta um relato aqui dizendo o seguinte: eu ficava vendo ele na porta da igreja, me afrontando, zombando. Mas e se a bispa tivesse desistido? Ele estaria hoje dentro da casa de Deus? Não, é verdade. Entendeu? Não pode desistir. Então, olha para lá e dá uma orientação para quem está aí, quem está fazendo, para quem está passando por esse momento, que o seu filho está fora da casa de Deus e que está perseverando ali, que está pensando em desistir. Amém, amém. Cumprimentar todos capazes do Senhor Jesus. Meus amados, eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês estão passando por uma situação assim, se o teu filho, tua filha está afastado, não desistam. Não desistam, porque é como diz a palavra do Senhor, tem um tempo determinado para todas as coisas. E às vezes a gente, quando nós estamos na presença, quando nós estamos ali firme, nós queremos que os nossos filhos todos venham. Mas uma coisa eu falo para vocês, é no tempo do Senhor, é Ele. Ele vai trazer o teu filho no momento certo, ele vai trazer o teu filho. Então não desista. O que vocês têm que fazer? O que eu fiz? Não desistir. Continua buscando, continua perseverando, continua dizendo que Jesus é bom e que o diabo não presta. E acabou. E isso vai, a gente às vezes não vê nos nossos filhos. A gente não vê, mas isso vai entrando devagarzinho, É uma sementinha hoje, é outra amanhã, e pode ter certeza que no tempo certo, no tempo que o Senhor determinar, vai estar todos ali, acompanhado com vocês. Glória a Deus. Verdade. Pode ter Fique à certeza. vontade, irmão. Bispa, e assim, a gente sabe que, como a bispa mesmo falou, né, a trajetória da gente tem vários percalços, né, tem altos e baixos, né, nós temos a fé de que o Senhor
vai trabalhando nas nossas vidas e vai nos dando experiências, até no sentido de que para que a gente possa, quando a gente vai falar com alguém, você vai trazer, você teve uma experiência, não é, uma experiência na palavra e às vezes uma experiência pessoal, porque às vezes em muitas situações uma experiência pessoal vale mais até do que algo que você só está falando. Você fala, oh, eu passei por isso, aconteceu isso na minha vida. E aí a bispa traz essa situação do seu filho e é bastante importante isso, né? Mas eu queria entender um pouquinho, porque assim, a sua vida tem uma história ministerial, né? Então, começou, eu imagino, como alguém trabalhando na igreja, e Deus foi trabalhando e foi movendo. Como é que essa história ministerial da sua vida, como é que houve esse crescimento até chegar onde são 35 anos, não é uma história simples, né? Na verdade, são 35 anos assim, de conhecimento, Aham. né? De conhecimento foi que eu realmente conhecia Jesus. Mas, assim, o trajetória que teve na minha vida, eu comecei num culto no lar que eu fui. Foi num culto em cima de uma laje de um pastor. E, e esse pastor, foi quando eu me firmei mais, foi ali, naquele culto. E eu ajudei ele por um tempo ali. Eu ajudava ele a arrumar tudo, cooperando ali. E às vezes eu levava a palavra. E depois ele abriu o ministério. E eu fiquei ajudando também. E Marcos Teles, eu não sei se vocês já ouviram falar, Marcos Teles, muito conhecido ele. E eu trabalhei muito tempo com eles, fiquei muitos anos e foi uma trajetória. Depois veio a Igreja Só Jesus Salva, o Bispo Charles Daniel. Aí foi assim, sabe? Depois veio o Apóstolo. Aí foi uma trajetória de um para o outro e cada vez eu ia aprendendo mais. Passei por todos os Todos os cooperadora, departamentos. todos, né, na caminhada, cooperadora, obreira, diaconisa. Aí fiquei mais de. Teve uma época que eu me entristeci bastante, porque eu fiquei mais, assim, tipo uns 3 anos e meio só ali, sabe, me dedicando, estudando. E eu era, na época, obreira, e eu tinha uma vontade muito grande de pregar. A minha vontade era pregar a palavra. Aí vinham muitas pessoas até falando, olha, eu acho que você tem tudo para ir para congregação, pessoas amigas, conhecidas. Eu falava, gente, nunca, eu amo falar de Jesus, eu gosto de pregar, eu já sentia necessidade de falar para as pessoas sobre Jesus. Eu já queria falar o que ele já tinha feito na minha vida, eu já queria contar, mas eu ainda não estava assim, no altar falando sobre o Senhor, eu ainda não tinha essa oportunidade, eu fiquei mais de 3 anos e meio assim, sendo obreiro, e aquela vontade aqui queimando, sabe, de falar sobre Jesus. Até Não o é dia que eu... aquela fase que a gente chama de tá no óleo, tá? Tá no óleo, aprendendo. E eu falava, gente, eu preciso falar. Aí, vou falar, a primeira vez que eu subi no púlpito foi outra coisa que me marcou muito, porque eu tremia muito, as minhas pernas tremiam muito. Foi algo assim que marcou muito a minha vida. Marcou Mas muito. Deus é perfeito, E o né? meu marido, ele não me acompanhava. Foi um momento difícil também, essa parte, porque o meu marido não me seguia. Não, Não. não. Então eu era sozinha. Ele me acompanhava na época que eu era testemunha de Jeová. Nossa. Mas Vou. quando eu saí da testemunha de Jeová, ele sossegou em casa, mas ele me apoiava em tudo. Me apoiava. E ele sempre até falava para mim, ele falava, ainda vou ver você uma pastora. Ele falava, eu vou ver você uma pastora ainda, Dinho, eu vou ver. Você vai ver, eu vou ver. Aí, mas ele não ia, aí foi uma das partes difíceis da minha vida, Caminhar sem. sem ele, porque foi difícil. Aí eu descia, muitas vezes eu ia para a igreja quando os filhos iam, quando outros não iam, mas muitas vezes eu desci sozinha chorando. Chorando de verdade, na rua. Chorando mesmo. E falando, meu Deus, eu sozinha. Mas eu não demonstrava para ele, sabe? Eu convidava simplesmente e deixei. Porque tem um versículo que eu falo que é o versículo da minha vida.
todo mundo já Qual que é? conhece. Todo mundo na igreja já sabe. Se vocês falar qual é o versículo da Bíblia, que a bispa fala que é, a igreja toda já conhece. Qual que é esse versículo? Eclesiastes, capítulo 3. Gente, esse versículo é maravilhoso. Todos são, mas esse versículo, ele fala muito comigo, muito, muito mesmo, porque realmente é um tempo determinado para todas as coisas. É tempo para tudo. E a gente não entende isso. A gente quer naquele momento. Então foi uma caminhada difícil, foi uma caminhada que eu sofri. Aí eu fui vendo que esse versículo ia se cumprindo cada vez mais na minha vida. Ia se cumprindo. Tem que ter tempo. A gente tem que ter o tempo determinado. Por isso que tem que ter a não desistência. Você não pode desistir. Para que esse tempo venha se cumprir na nossa vida. Se a gente desistir, esse tempo que está determinado não vai ter cumprimento, porque você desistiu no meio da caminhada. Então, é um versículo forte, é um versículo muito lindo, fala muito mesmo comigo esse versículo. Há um tempo determinado, então a gente tem que saber esperar. E eu, com paciência, eu esperei. Eu falei, não, eu vou esperar, eu vou esperar. Aí, quando meu marido começou a me seguir verdadeiramente, a gente ia de mão dada. Eu tenho foto com ele assim, louvando, agradecendo o nome do Senhor. Quando ele realmente estava indo, que ele aceitou Jesus como Salvador, quando ele estava verdadeiramente firme comigo, ele foi embora. Deus recolheu. Deus recolheu. Aí foi onde eu comecei, meu pai, mas por que isso? A minha vida toda eu busquei, a minha vida toda a vida toda eu sempre quis isso. A vida toda a minha luta era, não, eu vou servir o Senhor com meu marido. E meu marido vai comigo. Eu preocupava mais levar ele do que os filhos, porque eu acho que se a gente estivesse junto, todos os filhos iam. Aí eu fiquei, não, meu marido agora que ele estava comigo. A promessa. Mas eu não consegui, no momento, eu não consegui entender porque que Deus não... Naquela hora eu não consegui entender. Porque que bem no momento que... Depois que estava tudo certinho, bonitinho, juntinho, Deus leva. Eu falei, meu Deus, mas por quê? Aí começou os questionamentos na minha cabeça, e começou aquela coisa toda. Aí foi onde eu tive muito apoio dos meus filhos. Aí foi quando... Tem fatos que Deus cria que a gente pensa que a gente não entende. Mas o propósito dele, muitas vezes... Como que estava a família antes e como que é a família hoje? Verdadeiramente, eu creio que é triste a gente ouvir isso, porque você fala assim, poxa vida, hoje, para mim estar na posição que eu estou hoje, eu tive que perder o meu marido. Então é meio estranho a gente ouvir assim, sabe? É meio estranho. Mas Deus, ele trabalha de uma forma que a gente não tem que entender, a gente tem que aceitar. Exato. Voltamos para Eclesiastes 10. Há tempo determinado para todas as coisas. O que Deus tem 3 maneiras de nos responder nas nossas orações. Sim, que é o maravilhoso. Você pede, ele atende. O não, você pede, ele fala não, mas você acaba se conformando. Aceitando. E o pior, que é o que cria ansiedade em todo mundo, que é o aguarde. Não é assim? O aguarde, a terceira opção dele é que ninguém está preparado, porque o sim é imediato. Vai fazer, aconteceu, abençoou. O não, você tira da cabeça. Não, É imediato também. É imediato também. Tá bom, né? Agora, o aguarde é os 3 anos querendo pregar, mas ninguém dando oportunidade. Não é assim? Tá vendo como é Eclesiastes? Entendeu? Tem tempo determinado para todas as coisas. E a gente, muitas vezes, é aquilo ali. Num momento tão bom, né, a bispa colocou e recolheu. Mas, será que a bispa seria a bispa de hoje se não tivesse? Isso fortalece. Muitas vezes a gente tem... porque muitas vezes a nossa natureza humana, ela é egoísta. A gente almeja algum negócio, aí quando a gente conquista, conquistei e tal. Só que muitas vezes aquilo que a gente conquistou não está no propósito de Deus. Verdade. Muitas vezes a gente né, a nossa natureza, eu quero tal coisa, eu também quero. É natural a gente pedir. natureza. Só que Deus tem um propósito muito maior.
né? Muitas vezes a bispa está hoje na frente de uma igreja fazendo a diferença e uma das coisas que me chamou a Resgatando atenção vidas, né? foi da Unidas em Cristo. Foi uma das coisas que me chamou a atenção foi o que uma senhora fez com o seu pastor José Carlos no dia da inauguração da igreja dele. É a visão de reino. A senhora vizinha, a igreja dela é 100 metros da do pastor Zé Carlos. E no dia da inauguração ela estava lá. Precisar cadeira, ela veio falando, se precisar cadeira, tem cadeira. Eu tava lá domingo Se precisar agora. Sabe? Essa Edna teve que passar por tudo isso para formar isso. Muitas vezes essa a gente não entende. E muitas vezes a gente tem uma pastora aqui, que é a nossa pastora, a pastora Ana, de vez em quando ela faz esses questionamentos. Aí a gente, por que algumas coisas? Aí a gente fala, mas a senhora sabe que a senhora é exemplo, né? A senhora sabe que a senhora é exemplo. Como assim? Pra mim, a senhora é exemplo. Por quê? Porque eu vi a senhora passar todos esses processos e a senhora nunca retroceder. A bispa pode não estar prestando atenção que está sendo observada. Mas muitas pessoas observam e se baseiam na senhora. Então, este propósito de Deus é o exemplo. Entendeu? Então, muitas vezes a gente olha e fala assim, por que isso está acontecendo? O propósito de Deus maior em tudo. Ser fortalecido na fé, o apóstolo Paulo fala, viveu com espinho na carne. Mas A gente pode não entender. Muitas vezes a gente pode ter questionamento. Mas mesmo com questionamento, a senhora não desistiu. Desistiu? não. Então, é um negócio. Você sabe que uma das coisas principais que eu acho que nós temos que ter é justamente esse amor em ajudar. Eu sempre fui assim. Sempre. Quando eu era diaconisa da igreja do Bispo Charles Daniel, eu me lembro que eu limpava a igreja, cuidava da cantina, líder dos obreiros e dirigia um culto de sexta-feira. E eu dava conta de tudo. Deus abençoava, meu tempo era corrido. E eu fazia o meu salgado. Eu sempre trabalhei com salgado. Eu até falei do pastor, que esquece. Né? Eu fazia o meu salgado, eu levava para a igreja. No final, eu ficava ali, era separado um pouquinho da igreja, vendia todo aquele salgado e eu guardava aquele dinheiro em casa, eu não entregava para o pastor. E eu, de 15 em 15 dias, eu prestava conta com ele. E ele se surpreendia com o valor. Ele ficava assim. Teve uma vez que pagou o aluguel, pagou água, pagou luz. Então, eu sempre gostei de ajudar. Quando a pastora Marlene está lá pertinho da gente, né? Quando chegou lá, teve pessoas que falou para mim assim, mas bispas, e agora? Aqui do lado. Eu falei, mas o que tem, meu amor? Mas bispa, tá perto de nós. Eu falei, filho, pior se fosse um bar, filha. Se fosse um Quantas bar. almas precisam ser salvas, né? E pra ver, eu não sabia do aconselhamento. Eu fiquei sabendo aquele dia, no Café dos Pastores, que a bispa tinha igreja lá. Eu não sabia. Aí, quando a gente ainda deu o nome da igreja, tal, o nome abençoado, Rua Quando Bom falou a Jesus rua. do Monte, tal. Aí eu vi até uma igreja lá. Aí eu falei o número, acho que era 300 e pouco. Ah, eu tô no 200 e pouco. Falei, vamos ser vizinho. Mas a bispa vai ser muito bem recebido, vai ser... Olha, então, sendo forjado. Visão de reino, né? Visão de de reino, reino. entendeu? Então, e de vez em quando a gente vê nas redes sociais, vocês estão juntos, apoiando e fazendo. eu amo eles. Entendeu? É um casal que a gente tem Olha, um amor por eu amo, eles. sim. Fora de série. E a gente aprendeu a amar vocês em Cristo Jesus por causa Amém. disso. Entendeu? Por causa da maneira como se... Porque a visão de reino é a visão mesma de coisa. reino. Aqui a gente não tem esse negócio, é placa de fundo. Porque eu tenho que... Verdade. Quem tem que prevalecer é Cristo. É Cristo. É ele. Glória a Deus, É ele maravilhoso. aqui. Glória a Deus. Muitas vezes eu sou servo, eu sou instrumento, eu sou usado. Então, que eu falo também. isso aqui. Aqui a gente não tem... Muitas vezes a gente tem uma igreja na Praia Grande, onde tem um casal abençoado de pastor. Toda Santa Ceia de lá, a gente vai para lá
para fazer a Santa Ceia com eles lá. E a gente vai assim, então fulano vai no carro, só os pastores aqui, e a gente vai e volta. Então, e o pastor Dimas era que ia ser o preletor. E a gente voltou no carro, pastor Dimas, você vai ser usado, Deus vai te usar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Por quê? Porque tá com ele. Deus tá usando ele, se tá usando ele, vai. Quem sou eu para ficar? Não, eu quero também pregar. Não, cada um tem. Eclesiastes 3. Essa chamada, Glauco, você pode botar aí, Eclesiastes 3. Não. Mas você sabe que eu tive um questionamento que mexeu muito comigo. Mexeu assim, eu me entristeci um pouco, porque falaram para mim assim, né? Mas, bispa, você está fazendo errado. Você está saindo da tua igreja, você está pegando as tuas ovelhas e levando para outro ministério. Como se a ovelha Eu falei, fosse, querida, né? as ovelhas não são minhas, as ovelhas é do Senhor. Aleluia, sim. Eu falei desse jeito, eu respondi, as ovelhas do Senhor não são nossos. Nós fazemos o quê? Nós somos aqui servos, nós estamos servindo ao Senhor. A gente ensina. Agora, se a ovelha quiser ficar lá, eu vou fazer o quê? Amém. É tudo. Eu não vejo, eu não tenho essa visão assim de, sabe? Não, é minhas ovelhas aqui, não pode ir lá. Eu não tenho isso, não, gente. As ovelhas não são nossas. As ovelhas não são nossas. Isso é tão. Mesquinho, né? Mesquinho, porque tá arriscado não subir o pastor, não subir as ovelhas. Olha aí. É verdade. Hã? Aí eu sei Você que não, você, ó, Quais as E- consequências, né, pastor? mas as consequências são. Isso é pra qualquer coisa. É verdade. Ninguém prende ninguém. Sim. Porque a gente vai preso. Ninguém prende ninguém. Isso é a mesma coisa. Tem casamentos que são casamentos doentios, de ciúmes, que não sai. Pessoa presa, infeliz, não vai pra nada. A melhor coisa que tem é quando você sai e sente vontade de voltar. Verdade. Essa é a melhor coisa. Você tá preso pela sua consciência, não porque estão te impondo. Eu tenho Verdade. que voltar para a igreja porque aquela igreja é minha casa. É a mesma coisa aqui. A gente vem para cá, não é porque é imposição, não. É porque a gente ama Sente onde a bem, gente né? sente bem. É o lugar Não é que pra, você se sente bem. você tem que sentir amor. Agora, você tá num lugar que você tá oprimido. não Não, pode. isso não existe. Isso não é igreja. Isso não nos ensina assim. E tem Exatamente. outro. Pastor não tem capacidade para cuidar da vida de tanta gente. Vamos ser honestos. Não tem. A senhora vem para cá que a senhora tem seus problemas, a senhora tem o problema das suas ovelhas, tem o problema do negócio. A gente vai fazendo um monte de coisa para fazer. E tem ovelha que a gente sabe que você vai, limpa, dá banho, tira o carrapicho. Não é? É verdade. É bem assim, verdade. Daqui a pouco, cadê a ovelha? Tá lá, aí você volta, voltou. Vem cá, limpa de novo, tira o carrapicho É novamente. isso mesmo. E não adianta. E pastor que fica esperando ter gratidão, esquece. Ele o chamado dele é outro. Entendeu? Pastor que espera que Deus, porque foi ingrato comigo, porque não me reconheceu. Quem tem que reconhecer é ele. O chamado quem deu foi ele. É dele as ovelhas. E não tem coisa melhor do que você ser lembrado. Eu preciso falar com a bispa, porque ali tem uma. E o Dimas deu um testemunho nesse domingo da sogra dele. Como ela falava, a sogra dele é a missionária aqui da nossa igreja, irmã Deolinda. E ele estava falando que antes ele não conhecia a Deus, mas tinha muito respeito por ela. Por isso que eu falo que a gente está sendo observado, pode não parecer. E todas as decisões que ele ia tomar, ele ligar para a esposa para pedir para a esposa tirar uma palavra. Aí a esposa tirava a sogra tirava uma palavra para ele e ele se direcionava por aquela palavra. Aí ele foi indo. Chegou um dia que ela mandou chamar ele. Ele falou, agora tem mais, eu não vou direcionar nada. Fiquei assustado, né? Pode A partir de hoje eu não tiro mais nenhuma palavra para você. Fiquei assustado. Eu falei, será que eu fiz alguma coisa e não estou sabendo, né? Ela falou, ó, em nome de Jesus, o Senhor vai começar a falar contigo através da palavra. Glória a Deus, Teve aleluia, uma Jesus. mudança na minha vida. Hoje é pastor. Teve uma mudança na minha vida. Entendeu? Então, sabedoria. Se tivesse a vaidade dela de ficar. Porque precisa de mim. precisa de mim, precisa de mim. Não precisa.
Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, a hora que Ele quer. Entendeu? Então, vai fazer. Pode estar lá 10 no Zé Carlos, vai mandar 30 na sua. Você vai crescer, sabe? Vai fazer evento junto, vai fazer. É pro reino. É pro reino. Verdade. Não adianta isso. Vai crescer as duas. É melhor. Ah, mas porque tirou. Se tivesse 10 adegas ali naquela rua. Jesus. Aí era problema. Então, Mas- quantas pessoas têm se perdido aí, bispo? É verdade. Nosso chamado é mais do que isso. Entendeu? Nosso chamado é tirar a escama dos olhos dele. Mostrar que o nosso Deus é bom, que ele salva, que ele resgata, que ele muda a história, que ele transforma a vida. Ver muitas Glória a vezes o Deus, aleluia, processo, Jesus. o problema do evangelho não é quem é Cristo. O problema é que ninguém quer entrar no processo. Ah, não quer. Só que você entra Processo no é processo de um difícil. jeito e sai de outro. Você tá entendendo? Não tem ninguém que tenha passado pelo deserto, tenha passado pelo processo, e cada um tem sua marca, cada um tem sua história. E quando sai, mas sai transformado. Quem não desiste no processo, Verdade. sai transformado, sai modificado. Não tem como como. Tem experiência Tem pra que ter contar, né? essa experiência aqui, eu garanto para a senhora. Tenho certeza que tem pastores que vão ver essa entrevista Isso. e vão falar assim: cara, ela superou, ela conseguiu, ela viu. Olha só, não interessa o tempo que foi. O interessa é que ele cumpriu a promessa que ele te fez. Seus filhos estão na casa de Deus e o seu marido foi com você de mão dada do jeito. Teve um momento de vitória. Pode. Pior você estaria se você estivesse aqui nesse momento falando assim: olha, eu fui e eu não consegui. Ele não mentiu. A promessa dele. Não, Ele só não disse para você qual era o tempo. Né? Mas a promessa foi com ele cumpriu. Ele cumpriu a Entendeu? promessa. Ele cumpriu. Entendeu? Então, muitas vezes a gente não está preparado pelo tempo dele, mas é o tempo para todas as coisas. Ele sabe. Como eu comentei, a gente comentou no começo, né? A conversa ia ser muito tranquila, e o tempo a gente não ia nem perceber. E, assim, a gente já está aqui Indo pro finalmente. finalmente, né? Nossa, passou rápido. Mas a gente não percebe, porque, inclusive, assim, quando a gente tem a oportunidade de falar das coisas de Deus, a conversa flui. Verdade. E é gostoso. Não tem coisa melhor. Não bate É papo, falar do é Senhor. falar do Senhor. Bispo, Mas é muito bom. deixa eu fazer uma pergunta. Há tempo determinado para as coisas. Qual é o tempo determinado hoje para a igreja Unidos em Cristo? Qual o tempo determinado para Hoje. Que Hoje. estágio está a igreja? O que a igreja quer para esse... A Igreja Unida com Cristo é o tempo determinado dela, é o tempo eterno. E nós vamos prosseguir, sabe? É o que eu passo para toda a igreja, é o que eu ensino para a igreja, que eu acho que é fundamental. Lá não tem maior, não tem melhor. Quem manda lá é o Senhor, Glória a a casa é dele, o povo é dele. Glória a Deus. E eu sempre falo isso praticamente em todos os cultos. E eu falo, todo mundo serve. Todos nós ali estamos para servir. Não tem quem... Ah, não, é porque é a bispo, é porque é o pastor, é porque... Não, nós somos, tudo é servo. Eu falo direto isso lá nos cultos. Aqui não tem maior, não tem melhor. Aqui todo mundo é servo. Todos nós é para servir isso e aí. ajudar os outros. E isso eu ensino para eles, porque eu aprendi assim. Eu aprendi. Você vê que se não fosse a Rose lá, com aquele amor, aquele cuidado, não desiste, vai, fica. Aí eu fui conhecendo, depois eu comecei a praticar o amor, eu fui vendo que é bom. Fazer o bem, tem um brado da vitória que a gente dá no final do culto, que é fazer o bem faz bem. Porque fazer o bem faz bem. Às vezes as pessoas não entendem. Quanto mais o bem você faz, mais bem você sente. Verdade. Eu estou ajudando os pastores e já ajudei outros. Já ajudei um que hoje está lá no norte, lá fazendo a obra, que é um Glória a Deus. apóstolo. Eu gosto muito de ajudar, realmente gosto. Também. Se abrisse outra igreja lá, mais para frente, estaria eu ajudando, porque é de mim isso. E tem pessoas que não entendem, mas é de mim ajudar. Eu gosto. É uma coisa que me faz bem. E então esse negócio de fazer o bem faz bem, eu ensino para eles. Então eu vou lá, é Robson, acho que é Robson que vai estar lá domingo agora. É o Robson.
ele mandou já o convitezinho para mim, eu falei, vou levar o meu grupo, as videiras da Igreja Unidos com Cristo, vai estar louvando lá para a glória de Deus. Glória a Deus. E vamos estar Estaremos lá, apoiando. firme. E porque isso é fazer a obra, é você ganhar gente, tem que salvar as almas que estão perdidas aí fora. Não é ficar preocupado só em juntar povo, juntar povo. No culto passado que eu preguei, eu falei, gente, não é multidão, não. Não é multidão, porque a multidão que falou para Jesus, Hosana, 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 foi a mesma que falou, crucifica, crucifica, crucifica. Não é multidão, é fazer a obra com excelência. Perfeito. Falou tudo. Fazer a obra com excelência. Parabéns. Que Deus continue te usando, te abençoando. Amém. Tem um poema? Recita um poema aí. No final, recita um Jesus. poema. Vice. Ai, meu Deus do céu, Jesus amado. É que, na verdade, os poemas eu fazia quando eu não conheci Jesus. Depois que eu conheci Jesus, eu substituí aqueles poemas, que era aquela coisa de coraçãozinho, sabe? Eu substituí pela palavra do Senhor. Então use a palavra, o tempo é seu. Então, a palavra do Senhor. Se eu for falar da palavra aqui, para vocês, amados, eu acho que vai amanhecer e a gente vai estar conversando. Então, a palavra do Senhor, ela é a única que nos salva, que nos liberta, que nos cura, que transforma as nossas vidas. Então, o que eu tenho para falar para vocês essa noite, através dessa conversa abençoada aqui, né, é que quanto mais vocês terem o conhecimento da palavra, mais as suas vidas serão abençoadas. E como diz o livro de Eclesiastes 3, eu não sei o que vocês podem estar passando no dia de hoje. Eu não sei se tem algum problema que está afligindo a tua vida. Eu não sei se você está passando por algum desânimo que às vezes vem nas nossas vidas. Mas a palavra do Senhor fala que é um tempo determinado para todas as Glória a coisas Deus, debaixo do aleluia. céu. Então há tempo de você sorrir, mas há tempo de você chorar. Então há o tempo que vem o desânimo, sim, nas nossas vidas. Mas você pode ter certeza que Jesus falou, eu passarei contigo. Então, o que você esteja passando, o Senhor está passando com você. E não desista. Não desista. Porque o Senhor falou, ó, a ordem é marchar para mim e para você essa noite. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, Te aleluia, louvado é o nome do Jesus. Obrigado, Senhor. Bispa. Obrigado por Amém. compartilhar conosco um Eu pouco que da sua agradeço. história de vida. Eu tenho certeza que vidas vão ser abençoadas através do seu Amém. testemunho, né? Amém. Glória a E Deus. nós temos que ter certeza que, assim, o propósito de Deus vai ser sempre cumprido. Né? Eu Amém. creio. Eu creio. Como a própria Bispa disse, no tempo determinado. determinado, tudo vai acontecer. Para você que está nos assistindo, muito obrigado. Dá um like, compartilhe. Bispa, foi uma honra recebê-la. É uma A honra foi honra minha, ter glória a nas Deus. trincheiras do Exército de Cristo, saber que tem uma igreja co-irmã que está ali fazendo a diferença. A nossa igreja está de porta aberta, o que precisar, estamos aqui à disposição. E Amém. Obrigada. no Obrigada. próximo café já estão convidadas. Glória a Deus. Pode deixar. Para você que está nos assistindo, dá um like, compartilha. Para começo de conversa, um podcast edificante que muda a vida. Um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo programa com uma entrevista extraordinária. Um abraço, meu amigo, Deus abençoe. Obrigado, meu irmão.